Olá! Hoje vamos ter uma aula sobre colposcopia básica e seus princípios. Eu sou a doutora Juliana Cavalcante Grise, médica ginecologista e especialista em patologia do trato genital inferior. A quem essa aula é destinada? O público-alvo dessa aula é para os residentes de ginecologia e obstetrícia da SAESPB de João Pessoa. O objetivo dessa aula: nós temos por objetivo aprender a nomenclatura colposcópica, fazer uma correta descrição de um bom fichário de colposcopia, além de aprender a fazer a colposcopia que a gente já aprende nos nossos ambulatórios que fazemos no CEDC e na Candida Vargas. Aqui é a nomenclatura atual de PTGI, que foi firmada em 2011 numa convenção mundial. Então, só para vocês entenderem, toda essa terminologia que eu vou orientar vocês a partir de agora, ela foi preconizada mundialmente a partir de 2011. Então, veja que já tem 15 anos que essa nomenclatura aqui foi sugerida. Então, eu espero que vocês consigam compreender essas noções básicas e comecem a aplicar nos laudos de colposcopia de vocês. Dessa nomenclatura, eu pretendo abordar aqui os principais eventos que acontecem durante um exame de colposcopia. Zona de transformação. Esse é um dos conceitos básicos que vocês devem ter muita atenção, porque é através da zona de transformação que o HPV entra naquele tecido, naquele colo de útero, e aí pode vir a evoluir com as nossas lesões, que pode ocasionar com o terrível câncer de colo de útero. É uma área do colo do útero onde ocorre a substituição do epitélio colunar ou glandular pelo epitélio escamoso, que é o processo da metaplasia. O que é a metaplasia? São células que saem do epitélio escamoso e recobrem o epitélio glandular. Nesse processo sequencial de recobrimento, essa célula de transição ela é chamada de célula metaplásica. É através da célula metaplásica que o HPV ele invade aquele tecido. Qual é a localização, né? Quais são os limites da nossa zona de transformação? Ela fica entre a última JEC, que hoje a gente vê como última glândula. Então, na colposcopia atual, ela é vista como última glândula. E antes dela ser última glândula, ela era a JEC anterior. Então, ela fica entre a última glândula e a JEC atual. Então, perceba aqui, vamos ampliar esse slide 4, que a zona de transformação, ela é uma zona. Ela não é uma linha, são coisas diferentes. Então veja aí nesse colo do útero aí roxinho, essa delimitação pontilhada, o pontilhamento que a gente bota aí para delimitar as últimas glândulas, e o rosinha é o epitélio escamoso. Então essa linha, né, essa zona entre a última glândula e a JEC é chamada de zona de transformação. Qual é a importância clínica? É uma área onde ocorre a maioria das lesões associadas a HPV, é o principal local de desenvolvimento das lesões intraepiteliais cervicais, são chamadas as NICs. É uma área fundamental para ser avaliada na colposcopia. E aqui nós temos outro ponto fundamental que a gente precisa ter bastante atenção, que é a classificação da zona de transformação. A classificação dessa zona, ela se dá pela JEC, tá? Então é por isso que o principal fator da colposcopia chama-se junção escamo-colunar, porque ela é a base de tudo. Tudo vai depender de onde está a JEC. Então, classificação da zona de transformação. Ela é do tipo 1 quando a JEC é totalmente visível, tipo 2 quando ela adentra dentro do canal, porém é visível, e tipo 3 quando ou a anterior ou a posterior não são visíveis. Ela adentra dentro do canal e a gente não consegue ver esse limite, ok? Vamos aqui para essa imagem aqui, para ilustrar aqui para vocês, nesse slide 6 aqui, sobre os tipos de zona de transformação. Então aqui você está vendo exatamente o que eu descrevi.
tipo 1, quando é totalmente ectocervical e totalmente visível. Tipo 2, quando tem um componente aqui adentrando o colo do útero, porém ela ainda é visível. E a do tipo 3, que quando ela não é totalmente visível. Voltando aqui, nós temos, né, o queridinho da descrição coposcópica, que é a JEC. O que significa JEC? É a junção escamo-colunar. Sim, a JEC é uma linha. Uma zona é a zona de transformação. E uma linha é a junção escamo-colunar. Ela junta o epitélio escamoso com o epitélio colunar, tá? Portanto, essa junção vai formar uma linha. Então, vamos aqui aproximar esse slide 7. É um ponto anatômico, onde o epitélio escamoso da ectocervice encontra o epitélio colunar da endocervice. Em outras palavras, é uma linha de encontro. Olha que imagem bonita aqui nesse slide. Essa linha arroxeada aqui, que é justamente a JEC. Então, quando a gente olha macroscopicamente um colo de útero e vê uma área vermelha, na verdade a gente está vendo o epitélio glandular. Quando a gente coloca a lente de aumento, a gente vê que aquele ali é o epitélio glandular e o mais rosinha é o epitélio escamoso. A JEC não é a mácula, não. Porque se a JEC fosse a mácula, a JEC era uma zona. E a JEC é uma linha. Compreendeu a diferença? Então, a JEC é apenas o limite entre o escamoso e o glandular. Ok? Então, aqui a nossa grande estrela, né? Vamos aproximar aqui esse slide 8 para você compreender que a nossa grande estrela é a JEC. Então, não sei descrever nada na colposcopia, mas descrever uma JEC, já estou satisfeitíssima. Porque pelo menos você identificou o básico dentro da colposcopia. Então aqui é uma ilustração, epitélio escamoso pluriestratificado. Você está vendo aqui claramente que tem várias estratificações aqui de células, uma acima da outra. A junção escamo-colunar é uma linha entre esse epitélio pluriestratificado e o epitélio colunar só com apenas uma fileira de células. Do lado esquerdo a gente está vendo aqui o diagrama e do lado direito a gente está vendo um corte histológico, né? Que mostra aí claramente o limite entre o escamoso, a JEC e o colunar. Então vamos fazer aqui as considerações importantes com relação à JEC. Qual é que é a relação com a zona de transformação? A JEC, ela delimita a zona de transformação, ou seja, a ZT é a área ao redor, né? A zona entre a junção e o epitélio, né, e a metaplasia escamosa. Suas características importantes, é importante você entender que a JEC, ela varia de acordo com a idade, os hormônios e com a paridade da paciente, com a via de parto, né? Se a gente teve uma via de parto cesariana, a gente vai ter um colo de útero de uma nulípara. E se a gente teve um parto via vaginal, a gente vai ter um colo de útero mais característico com a múltipla, que é aquele orifício cervical externo em fenda, aquele colo maior, aquela melhor visualização dos elementos colposcópicos. No climatério, pela falta do estrogênio, essa junção escamo-colunar ela tende a entrar dentro do canal. É por esse motivo que nós temos uma citologia oncótica aceitável no período da menopausa que tem apenas escamoso. É porque a junção escamo-colunar adentra no canal e impossibilita a gente de fazer a coleta desse epitélio. A importância clínica é uma área crítica na colposcopia, é uma região de maior susceptibilidade de infecções de HPV, pelos motivos que eu já explanei, e onde se originam a maioria das lesões precursoras do câncer cervical. E a última glândula, né, para delimitar aí a zona de transformação, que é a área entre a última glândula e a JEC. O que é a última glândula? É o ponto mais distal, mais externo, aonde ainda se observa uma última glândula endocervical visível na colposcopia. Essa última glândula, ela pode ser um orifício glandular, que esses orifícios glandulares podem ser abertos ou fechados.
e, né, os famosíssimos cistos de Naboth, né, que são tão erroneamente interpretados aí como sendo anormais, como sendo alterados. Há até, inclusive, descrições de ultrassonografistas exaltando aí a presença do cisto de Naboth, que é apenas um sinal aí de recobrimento. O escamoso sai do seu epitélio e recobre o glandular. Nesse processo de recobrimento, aquela glândulazinha que estava drenando a secreção é recoberta por esse epitélio metaplásico, que logo depois ele vai se transformar em epitélio escamoso, e aquela glândula ali que fazia a drenagem não vai conseguir mais drenar, aquele muco vai ficar acumulado e vai formar aquela área amarelada com aquela vascularização típica de cisto de Naboth. Então ele não quer dizer que você teve uma cervicite, ele não quer dizer que você teve uma inflamação e ele não precisa ser tratado. Portanto, vamos aí parar de valorizar o que não tem valor. O valor do cisto de Naboth é o mesmo valor que tem um orifício glandular fechado e um aberto. É o mesmo valor, tá? Então, não vamos colocar isso aí, supervalorizar um cisto que, na verdade, não tem expressão clínica nenhuma. E não interfere, tanto faz a mulher ter vários cistos de Naboth como não ter nenhum. Isso não tem aí um impacto para a saúde dessa mulher. Então, vamos voltar aí. Em termos práticos, ela marca o limite da zona interna, da zona de transformação, em direção ao canal endocervical. Vamos aproximar aqui esse slide 11. Olha que coisa linda esse colo de útero aqui de cima. Esse cisto de Naboth aqui claramente às 12 horas, tá? Outro cisto de Naboth aqui entre 7 e 8 horas, muito bonito também. No colo de útero aqui de baixo, a gente está vendo uns orifícios glandulares e umas ilhotas de epitélio glandular. A ilhota de epitélio glandular é exatamente isso aqui que está sendo mostrado nessa seta verde, tá? Aqui na seta amarela, a gente está vendo uns orifícios glandulares e na seta verde, a gente está vendo uma ilhota de epitélio glandular, que da mesma maneira é fisiológica e não deve ser erroneamente interpretado como uma alteração de achado anormal, ok? Voltando aqui para mim, então vamos sedimentar aí o conhecimento. Qual é que é a relação com os outros marcos da última glândula? Ela fica mais externa em relação à junção escamocolunar, quando esta é visível, ajuda a delimitar a extensão da zona de transformação, indica até onde há presença de epitélio glandular, auxilia a avaliação da extensão das lesões e a última glândula é fundamental para a realização da cirurgia de alta frequência, para a realização da traquelectomia, que é a retirada das lesões através de bisturi quente, que é a eletrocauterização, ou de bisturi frio. Então, é extremamente importante para a gente fazer a avaliação das margens e posteriormente da profundidade, porque aí a gente vai fazer a comparação com a zona de transformação. Eu sugiro que vocês, após essa aula, revisitem a aula de cirurgia de alta frequência para que vocês possam compreender melhor essa questão da margem e da profundidade. Então, na prática coposcópica, a identificação da última glândula ajuda a definir se toda a área de risco foi adequadamente avaliada, tá? Vamos seguir. Nomenclatura coposcópica, adequabilidade, tem muita confusão com relação a essa classificação coposcópica, de que é adequado, de que não é adequado, que é satisfatório, que é insatisfatório. A classificação de satisfatório e insatisfatório, ela caiu, ela saiu, ela não tem mais essa classificação, tá? Então, o que a gente tem hoje em dia é uma adequabilidade. A gente classifica ela como adequada ou inadequada. Satisfatória é só para a citologia oncótica. Só o médico citologista ou o bioquímico vai fazer a avaliação da citologia e vai classificar a citologia em satisfatória ou insatisfatória. A colposcopia é adequada ou inadequada. Quando é que eu vou classificar ela como adequada? Quando ela permite a completa avaliação das áreas de risco.
né, que uma altura dessa você já sabe quais são as áreas de risco, não é verdade? É a zona de transformação, tá? Então, quando eu identifico o escamoso glandular e ocasionalmente identifico o metaplásico, eu estou diante de uma colposcopia adequada. Nem sempre uma JEC não visível classifica a colposcopia como inadequada. Então, isso é um conceito antigo. A gente não se apega mais a uma JEC visível ou não visível para classificar uma colposcopia adequada ou inadequada. Se a paciente não teve parto normal, não tem achados anormais, tem aquele colo pequenininho, angustiadozinho, que o orifício cervical externo é apertadinho, às vezes a gente não consegue ver a JEC. Mas isso não classifica esse colo de útero como uma colposcopia inadequada, de maneira nenhuma. Basta que eu tenha as outras avaliações, que eu tenha um Lugol todo positivo, um Chile negativo, basta que eu tenha uma última glândula visível e basta que eu tenha um citológico negativo. Então, todos os outros elementos corroboram para que essa colposcopia seja adequada. Então, mesmo diante de uma JEC não visível, nós teremos aí uma colposcopia adequada. E a inadequação, né? Obviamente que quando eu não enxergar o colo do útero, uma atrofia, uma inflamação intensa que inviabilize de eu observar esses elementos básicos da zona de transformação. A JEC não visível interrogação, acabei de explicar o que classifica como uma JEC não visível como colposcopia adequada. Então, colposcopia inadequada com JEC não visível? Tem. Quando eu tenho um achado anormal, quando eu tenho uma atrofia, inflamação intensa, uma JEC não visível, isso automaticamente classifica a colposcopia como inadequada. Quando eu tenho um achado anormal que adentra canal e eu não vejo a JEC, então tudo isso vai classificar ela como inadequada. Um achado anormal que adentra canal, acabei de falar, e um sangramento ou uma escarificação de colo, né, que faz com que a gente realmente não consiga fazer uma avaliação adequada aí desse epitélio. Vamos lá para a nomenclatura colposcópica. Quais são as informações gerais? O que não pode faltar na tua colposcopia? Não pode faltar classificação de adequada ou inadequada, a junção escamo-colunar e a classificação da ZT. Gente, sem isso aqui, não faça um laudo de colposcopia sem essas três coisas não, certo? Porque se você fizer um laudo sem dar essas três informações, você vai estar cometendo aí um erro gravíssimo dentro da PTGI, tá? Então, eu vou dar um laudo de colposcopia, eu fiz aí a minha residência, muito bem feita, lá na SESPB, e vou sair fazendo colposcopia. Maravilhoso, tô com vocês. Agora, faça um laudo bom. Faça um laudo que honre a sua residência. Honre os seus estudos. Então, classifique a colposcopia adequada como ou inadequada, classifique a zona de transformação e localize a JEC. Aqui não está colocado, né, porque as diretrizes elas não exigem isso, mas eu estou lhe fazendo um pedido muito delicado para você acrescentar a última glândula, que é extremamente elegante, que a gente coloque a JEC e a última glândula, porque é isso que delimita a zona de transformação, ok? Os achados anormais, eu não vou falar um por um aqui, tá? Eu vou falar dos principais achados anormais que a gente encontra no dia a dia dos ambulatórios aí de colposcopia, tá? Se vocês conseguirem compreender esses três aqui que eu coloquei para vocês e não errarem na classificação colposcópica, eu já estou satisfeita, tá bom? Vamos lá. Achados menores. Achados menores são aqueles achados que, né, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, do INCA, eles não têm necessidade de biopsiarem. Eu estou aqui, né, para falar a orientação oficial, não cabe aqui nesse momento eu expressar a minha opinião. Então, os achados anormais menores, eles não devem ser biopsiados de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Por quê? Porque eles podem não ser realmente HPV de alto risco. E, na verdade, a grande maioria não é. Achados classificados como menores, eles geralmente ou são uma cervicite, que é uma inflamação de colo de útero, ou são uma NIC1, neoplasia intraepitelial, grau 1. Então, aqui a classificação básica dos achados menores.
acetobranco tênue e mosaico e pontilhado fino. Não existe um epitélio acetobranco fino e nem um mosaico tênue. Não é porque eles estão na mesma classificação que pode trocar um adjetivo ali, uma coisa com a outra. Não pode trocar, tá? Epitélio acetobranco é tênue e mosaico e pontilhado é fino, ponto final. Não pode trocar ali um tênue com fino e botar onde você quiser, não, só porque é achado anormal, menor, tá? Achados anormais maiores, epitélio acetobranco denso e mosaico e pontilhado grosseiro, tá? Não é um epitélio acetobranco grosseiro, nem um pontilhado e um mosaico denso, tá? Então, cada qual ali no seu cada qual. Não pode misturar os adjetivos, não. E os não específicos, que são, assim, muito... a gente tem muita confusão, a gente vê muita confusão em lado do colposcópio, desses achados anormais não específicos. Na verdade, eles praticamente são inexistentes nos laudos colposcópicos, porque a pessoa só considera que tem achado menor e maior e acabou, né? Mas os achados não específicos, eles existem e eles devem ser, sim, colocados aí no seu laudo. Isso aqui, né? Isso aqui... Vamos ampliar aqui esse slide 15, porque isso aqui é o campeão dos erros de colposcopia. Acho que do que eu falei aqui, acho que é o mais preocupante aqui é isso aqui, porque ninguém descreve isso aqui. Então, vamos olhar aqui direitinho. Quais são as descrições que eu tenho que fazer de um achado anormal? Limites. Então, o limite, ele é um limite. Olha aqui para esse círculo, tá? E olha aqui para esse mapa que eu tenho aqui do lado direito do Brasil. Você percebe que esse círculo, ele tem os limites regulares. O que significa isso? Significa que ele tem um limite mais arredondado, tá? Enquanto o mapa do Brasil, ele tem um limite que a gente chama de limite irregular. É o limite que a gente chama de geográfico. O limite geográfico, gente, você tem... Quando eu falar que tem uma borda geográfica, eu estou me referindo à geografia ali, por exemplo, do mapa do Brasil, que ele é todo recortadinho, tá? Então, quanto mais regular na colposcopia, pior. Quanto mais irregular, melhor. É o contrário da pele. Na pele, quanto mais regular, melhor. Quanto mais irregular, pior. Então, aqui pra gente, quanto mais regular, pior é a lesão. A localização é de acordo com o relógio. Então, quando eu falo aqui, olha para esse relógio, enquanto eu tô falando. A lesão está entre 10 e 2 horas, é porque ela está exatamente onde estão os ponteiros aí desse relógio, entre 10 e 2 horas. Não existe classificação colposcópica, uma descrição de localização, epitélio acetobranco entre -1 e -2. Minha gente, o que é isso? O que é isso? Não existe isso. -1, -2, -3 é classificação de última glândula. É classificação de Jekyll, pelo amor de Deus. Não existe isso. A localização é de acordo com o ponteiro do relógio. O relógio que a gente olha, ele não existe entre 10 e 14 horas. É ponteiro do relógio, mas é o horário mesmo que você tá vendo. Entre 10 e 2 horas, entre 12 e 4 horas. Você imagina um relógio, que aquele colo do útero ali é um relógio, e a localização está naquele ponto que eu estou descrevendo. Ou você descreve assim, ou você divide o relógio em 4 partes e diz o quadrante. Ocupa único quadrante, ocupa 2 quadrantes, ocupa 3 quadrantes, compreendeu? Então, uma localização importante, né? Um contingente ali atingido de importância, seria quando ele tem localização de 3 ou mais quadrantes. 3 ou mais, né? 3 ou 4, porque não tem mais de 4 quadrantes, tá? E a relação com a zona de transformação. Será que esta lesão está dentro da ZT? Porque eu já classifiquei a ZT lá na frente.
Eu já classifiquei a ZT quando eu falei sobre achados normais. Então, é por isso que eu tô falando que você tem que saber onde é a última glândula. Para parar com essa loucura de descrever uma lesão entre -1, -2, -3, que não existe isso no planeta Terra. Então, quando eu falo que está dentro da ZT e que eu sei que a última glândula dela é -2, que eu sei que a última glândula dela é -3, então eu já estou implicitamente dizendo que essa área anormal está em -3, tá? Então, você pode optar aí dentro e fora da ZT. Logicamente que as áreas fora da ZT, elas são umas áreas menos preocupantes aqui para o nosso problema, que é o câncer de colo de útero. Então, limites regulares ou irregulares, localização de acordo com a hora do relógio ou dos quadrantes e a relação com a zona de transformação. Pronto, vamos voltar aqui para mim. Pronto, agora a gente vai ter aqui uma sequência de fotos, né? Vamos ampliar aqui o slide 16. Uma sequência de fotos lindíssimas, aliás, para vocês fixarem essa informação que eu tô dando para vocês. Vamos. Primeira foto aqui desse slide. O que vocês acham que é isso aqui, né? Dá uma paradinha aí no vídeo, porque esse vídeo aqui você pode parar e pode voltar quantas vezes quiser. Então, para aí para você observar essa imagem aqui. Então, depois de ter analisado, né, eu espero que vocês tenham chegado à conclusão que essa área é um mosaico, tá? É um mosaico fino. Por que que é um mosaico fino? Porque ela é uma área translúcida. Eu consigo ver por baixo da lesão. Então, eu estou vendo aqui um caminhozinho de paralelepípedo. E aí, muitos residentes, doutora, eu não estou vendo esse paralelepípedo, né? Bom, então vamos fazer uma outra analogia, né? Eu vejo muito como uma rua de paralelepípedo realmente. Mas se você não vê, vamos fazer uma outra analogia, né? Vamos, sei lá, uns ladrilhos, né? Umas pipoquinhas. O importante é você observar e enxergar que isso aqui não é um epitélio acetobranco tênue. Isso aqui é um mosaico, tá? Então, esse mosaico é um mosaico fino, portanto, eu estou classificando essa lesão como um achado anormal menor. Vamos seguir aqui para... Não tenho como fazer classificação, né, de se está dentro ou fora da zona de transformação, porque eu não vi a última glândula. A JEC me parece estar aqui em -1, né, e a última glândula, né, bom, se ela estiver no limite da lesão, ela estará em -3, que é lá fora, né? Vamos fazer aqui o seguinte aqui. Nesse slide aqui, a gente vê essa imagem lindíssima, que isso aqui está em roxo, né, em azul, a JEC, nossa queridíssima JEC, e aqui na seta amarela, você está vendo o quê? Vamos lá. É um achado anormal menor ou maior? Então, depois de analisar, espero que você tenha chegado à conclusão que é um achado anormal maior. Observe aqui que essa área é uma área muito semelhante a uma folha de papel ofício. Por quê? Porque ela não deixa passar a luz por baixo dela. Eu não consigo ver tecido embaixo dessa lesão, abaixo, né, dessa lesão. Então, eu classifico ela como um achado anormal maior, está me parecendo um mosaico grosseiro. Mas aqui também eu posso classificar como epitélio acetobranco denso, juntamente com o mosaico grosseiro. Está muito bonita essa imagem. Aqui vamos classificar, né, imaginando aqui que a última glândula está sempre fora dessa zona, então ela está dentro da zona de transformação, limites irregulares, estou achando ainda irregular, apesar de que é um achado anormal maior, então ele costuma ser limites regulares, e ocupa aí, como a foto está cortada, vamos dizer que ela ocupa aí entre 8 e 11 horas, considerando aí esse colo que ele está um pouquinho rodado, tá certo? Seguinte slide. Essa daqui tá muito clássico. Oh, que foto linda. Vamos lá. Parou aí nessa imagem. Pronto, agora vamos voltar. O azulzinho
é a JEC. A JEC está totalmente visível. Eu estou vendo a JEC em -1, -1. Essa classificação é uma classificação que eu não passei, né? Mas que é o básico da colposcopia. A gente classifica o colo do útero. Quando a gente fala em JEC, a gente corta o colo em lábio anterior e posterior e classifica a JEC de acordo com o lábio anterior e posterior, contando a partir do OCE. Então, se a junção escamocolunar está rente ao OCE, ela é 0 no lábio anterior e 0 no lábio posterior. Portanto, o que a gente fala é 0/0. Aqui, ele está um pouquinho exteriorizado, tá? Mais ou menos 1 centímetro para fora esse epitélio glandular. Então, aí a gente vai ter -1 em lábio anterior e -1 em lábio posterior. Portanto, essa JEC é -1, -1. A classificação de mais é dentro do canal. Então, a gente tem +1, +2 e +3. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um +2 e +3, né? Então, cuidado aí com o que você vai botar no laudo, tá? O que a gente vê bem é o +1. +2 e +3 já é bem mais difícil de você conseguir encontrar, mas existe na classificação. Aqui na seta verde a gente tá vendo um orifício glandular aberto lindíssimo, que se eu classifiquei a JEC em -1, -1, esse orifício glandular está em -2. Concorda comigo? Que ele está um pouco mais distante da JEC. Olha que lesão extensa que ela tem em todo o lábio anterior. É um mosaico também fino. Por quê? Porque eu estou vendo por baixo dessa lesão, tá? Estou vendo aqui o paralelepípedozinho e por baixo eu estou vendo o epitélio. E aqui em lábio posterior tem essa imagem magnífica que é essa seta amarela de um epitélio acetobranco denso, né? Então, é um colo aqui que tem um achado anormal extenso, que tem um achado anormal menor extenso e um achado anormal menor, que é o mais importante. Vamos, então, localizar essa lesão. Começando pelo mais importante, o epitélio acetobranco denso. Ele está aonde? Ele está dentro e fora da zona de transformação. Ele não adentra o canal, o orifício cervical. Ele está entre 4 e, considerando a bordinha aqui na lesão, às 9 horas. Então, ele está entre 4 e 9 horas, dentro e fora da ZT, com os limites aqui que está em verde, regulares. Vamos agora classificar aqui o achado anormal menor. Achado anormal menor ocupa parte de todos os quadrantes, está dentro e fora da zona de transformação, não adentra canal. Então, a gente fez aí a classificação total, considerando a seta verde aqui como última glândula, tá bom? Então, essa imagem aqui muito bonita, que você pode fazer essa classificação e a relação também se adentra ou não dentro do orifício cervical, que é extremamente importante. Vamos seguir aqui um teste de Stiller, né, para variar, que a gente só tá vendo ácido acético por enquanto. Então, o teste de Stiller aqui, você tá vendo aqui a borda lindíssima geográfica, né? Talvez isso aqui fosse um epitélio acetobranco tênue. Quando a gente colocou aqui o Lugol, ele ficou todo coradinho, todo destacado de laranja. Você tá vendo aqui que a borda ela vem preto, para abruptamente e fica laranja, tá? Então, eu gosto de dizer para vocês que eu consigo desenhar essa borda, né, com a ponta de caneta fina, tá? Olha pro limite, tá? Então, os limites aqui são bem delimitados. Você tá vendo que ele é bem marcado aqui a delimitação, tá? Esse slide 20, vamos seguir. O slide 20, ele já tem um esfumaçado aqui na borda. Então, essa classificação aqui dessa lesão é uma classificação de iodo claro. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma sequela de pós queimagem por ATA, por ácido acético, ácido tricloracético, tá certo? Então, aqui seria uma classificação diferente da classificação do slide anterior.
suspeita de invasão, né? Suspeita de invasão, gente, quando a gente tem suspeita de invasão é porque o negócio já é invasor, né? Quando tem a gente vasos irregulares, friáveis, ulcerações, necrose, aquele cheiro característico, né? Tumoração grosseira, né? É o que a gente trabalha para não ver, né? Então, aqui nesse slide 22 aqui, a gente tá vendo já uma parte da tumoração grosseira mais esbranquiçada. É uma área que ela se destaca facilmente, não há necessidade de usar a pista de Medina, né? Com a própria Cherron a gente consegue ali fazer os fragmentos de biópsia dessa área, né? Então, um caso desse aqui é um caso que a gente não faz a cirurgia de alta frequência. Aqui, mais uma vez, nesse slide 23, a gente está vendo aqui um desenhozinho extremamente ilustrativo. Nesse azulzinho aqui, a gente vê o HPV penetrando aqui nesse buraquinho aqui, nesse orifício. Lembrando que ele não começa de cima para baixo, ele começa de baixo para cima. Então, ele ataca aqui a matriz e vai de baixo para cima. Você acompanha aqui por baixo, SIM1, SIM2 e SIM3. Então, ele vai de baixo para cima, vai mudando a coloração, né? E vai tendo as atipias ali, o núcleo vai aumentando até chegar na borda, no limite, e onde ele rompe ali e tem uma proliferação absurda de vírus, né? Nessas células aqui que estão infectadas, contaminadas com a MIC3, tá? E o rosinha aqui, né, é o câncer. Então, vamos lá. Colinho aqui da esquerda, coisa linda, maravilhosa, colo normal, um muco translúcido, um OCE aqui de uma nulípara, né? Então, um colo muito bonito com apenas um epitélio visível. O 2, né? Bom, ele botou aqui, né, um colo de útero com a mácula, né? Que não obrigatoriamente ele tem uma infecção por HPV, mas eu peço atenção para vocês nos colos com mácula, porque colo com mácula ele tem mais chance aí de ter a infecção realmente por HPV. Mas não são todos colos com mácula que têm infecção de HPV, mas eles têm mais propensão sim. Então aqui a gente já passa para a faixa vermelhinha, né, onde a gente vê um colo do útero já com lesões. Dentro da mácula a gente está observando umas lesões esbranquiçadas aqui, um epitélio acetobranco denso e o invasor, né? O invasor, que aí a gente não diferencia mais colo nem vagina, tá? Estamos terminando, tá, pessoal? Vamos passar aqui para miscelânea. Miscelânea é tudo que não foi falado até agora, né? Então é pólipo, um condiloma, uma cicatriz, uma área de endometriose, uma sequela pós-tratamento, que são áreas tratadas com ácido tricloracético, áreas tratadas com eletrocauterização anterior. E a zona de transformação congênita, né? Bom, a zona de transformação congênita é uma área que vocês devem ter muito cuidado, porque é uma área frágil também, ela não cora igualmente com o Lugol, e é uma área que ela não resolve com nada, né? Então é uma área que ela é desprovida de células que consigam produzir adequadamente o glicogênio, né? São ali no citoplasma das células maduras, tá? Então é uma área que ele forma um losango entre o colo do útero, que fica totalmente iodo claro, parte de fundo de saco anterior e parte de fundo de saco posterior, tá? Então ele tem que formar obrigatoriamente um losango. Ah, mas eu vi uma zona de transformação que era redondinha, era só o colo do útero. Então não é zona de transformação congênita. Que a zona de transformação congênita, por definição, ela pega o fundo de saco anterior, posterior e o colo. Então, não existe uma zona de transformação que muda ao longo do tempo. E você tem que ter certeza que ela é uma zona de transformação sem achados anormais. Que a colposcopia perde um pouco a força porque a gente perde a capacidade de enxergar, que a gente perde o parâmetro principal que a gente tem também, que é o teste Stiller-Lugol, tá? Aqui nesse slide 25, a gente tá vendo aqui, lábio posterior, um condiloma, tá? Eu quis mostrar, tá bem bonito esse condiloma aqui para vocês, mas que a gente pode também confundir aí com a área de leucoplasia, né? Leucoplasia, que é uma área aí com rápida proliferação de epitélio e que a gente consegue ver a olho nu. Tem aquela falsa impressão de ser um epitélio acetobranco,
Mas como é que pode ser um epiteliocetobranco se eu nem botei o ácido acético ainda? Então essas áreas são as áreas que a gente chama de leucoplasia, tá? Cuidado que a leucoplasia ela muda um pouquinho de lugar, às vezes ela tá no achado não específico, às vezes ela tá nos achados menores, às vezes ela tá na miscelânea, então cuidado aí com a orientação atual com relação à leucoplasia. Quem é o mais importante, eu já falei para vocês quem é o mais importante. Se a altura dessa da aula você não souber quem é o mais importante, pelo amor de Deus, volte aí o vídeo, tá? Então, o mais importante é a zona de transformação, o mais importante é a JEC, o mais importante é a última glândula, você fazer a classificação correta e adequada. E vamos fazer bem ligeirinho essa parte aqui, porque essa parte aqui a gente já faz no ambulatório, né? É a prática da gente, o passo a passo da realização da colposcopia. Paciente em posição ginecológica, isso aqui, pelo amor de Deus, não vou nem comentar, né? Posição ginecológica é obrigatório para a gente realizar uma colposcopia. Preparação da colposcopia, o que é um drama na vida de vocês é fazer esse foco da colposcopia, né? Entendam que o foco, ele é fixo, tá? Se eu tenho um colposcópico aqui, e se eu tô aqui na vagina, ele tá focado aqui no iniciozinho da vagina, esse foco, essa distância entre o aparelho e a área focada, ela é fixa. Então, se ela tá focada aqui na parte de fora, o colposcópio tá aqui, eu tenho que fazer o quê? Para o colposcópio botar na área onde você quer. Eu tenho que empurrar esse colposcópio. Para quê? Para ele chegar dentro do colo do útero. Se ele está desfocado demais, é porque eu cheguei perto demais. Então, lembra que o foco é fixo, você puxa o colposcópio um pouquinho para trás, tá? Então, isso é tempo, isso é prática, né? Eu falo que a dificuldade maior que vocês têm na colposcopia é fazer o foco, tá? Isso aqui é uma mesa de CAF, né? Na verdade, aqui eu usei aquela figurinha, mas só para você relembrar aí que tem o ácido acético e tem o Lugol. A colposcopia, né? Tem os focos aqui da colposcopia, né? Os aumentos colposcópicos, que a gente vê geralmente são padronizados nos colposcópios, né? Então a gente tem o primeiro aumento que é de 6, o segundo aumento que é de 10, o terceiro aumento de 16, 25 e 40. Então, no colposcópio que a gente usa no CEDC, a gente usa para fazer colposcopia o 16, que é o 3, tá? Quando você tem um colposcópio só de um aumento, esse aumento está no 16, tá certo? Então, eu acho muito legal quando tem pelo menos 2 aumentos, porque a gente consegue operar com mais tranquilidade, né? Porque a gente puxa ali o foco para longe quando a gente vai operar para ter noção da vagina. Mas se você só tem o 16 para operar, você consegue também, porque o que não consegue é o contrário, fazer uma colposcopia com um foco menor de 16, tá? Vamos seguir, só para você entender que a colposcopia ela não tem só 2 passos não, tá? A gente faz no ambulatório 2 passos, que é o ácido acético e que é o Lugol. Mas a colposcopia, na verdade, ela tem 3 passos. O primeiro passo é o soro fisiológico, onde a gente coloca só o soro para limpar, tirar o excesso de secreção, e coloca a luzinha verde, né? Luzinha verde observa o quê? Observa os vasos, né? Ali os vasos a gente pode observar o calibre dos vasos, se eles são regulares ou irregulares, mas aí realmente vocês vão precisar me cobrar, porque minha prática é tão forte que eu consigo ver esses vasinhos assim mais fácil. Então, quem quiser no ambulatório ver o vasinho eu mostro, tá? Porque realmente quando eu coloco o olho no colposcópio, eu enxergo. Então, você não está enxergando, me diga. Doutora, eu quero ver o vaso. Então, eu coloco lá no luzinha verde e a gente consegue ver o vasinho muito mais facilmente do que com a luz normal do foco comum, tá? Então, esse é o primeiro passo, que a gente não faz realmente na prática. Segundo passo, ácido acético, reagente nuclear, reage no núcleo das células ali em produção excessiva, no núcleo da célula. Então a gente tem cora de acordo com a produção ali do núcleo da célula. Então quanto mais corado, mais produção nuclear ela tem, então mais grave é a lesão. Ao contrário do Lugol, né, o teste de Stiller, o Lugol ele só cora em células maduras, produtoras de glicogênio. Essa produção é citoplasmática. Então reagente ele é nuclear e o outro reagente é citoplasmático. E as duas imagens se complementam e formam a imagem colposcópica, tá? Sigam a sequência, né, que eu recomendei nessas orientações. Essa aula foi feita com muito carinho para vocês compreenderem
Isso aqui é o que eu falo todos os dias no ambulatório para vocês. Sigam essa sequência na cabeça de vocês. Vocês não vão errar um laudo colposcópico, tá? Eu só não quero que faça o laudo colposcópico, carimbe e assine laudos loucos. Laudos sem avaliação da colposcopia adequada ou inadequada, sem classificação de zona de transformação, sem classificação de JEC e sem classificação de última glândula. Então, não sei, não carimbe, não dê laudo. Vamos avaliar. Olha, querida, você tem que procurar um especialista para dar um laudo. Então, não dê um laudo sem o mínimo, certo? Porque isso aí é um desserviço. Então, a colposcopia é relativamente fácil. Você consegue estudar todos os passos dela rapidamente. Ela não muda. Você vê que ela está sem mudar aqui tem 15 anos. Tem 15 anos que esse laudo é o mesmo. Então, não tem por que a gente ficar cometendo erros básicos aqui na descrição da colposcopia. Aqui a minha mensagem final, que eu sempre coloco nas minhas apresentações. Lembrar que o sol nasce para todos, mas é para todos os que estudam, se esforçam, se interessam pelo bem do paciente em primeiro lugar e que não tem medo de recomeçar e nem de errar. Tudo de bom para vocês, felicidades!